Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Vamos começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe todos os seus grupos do Facebook, as páginas, os grupos que você faz parte, não é? Tem um recurso novo, viu, do Facebook, que na parte, você, no seu perfil, entra na minha página e quando pede convidar, tem também convidar os amigos do WhatsApp para curtir a página. É uma ferramenta nova que o Facebook está disponibilizando, não é? Para que de fato todos possam conhecer as páginas. Vamos avante. 404 do Catecismo da Igreja Católica. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? E aqui não podemos nos esquecer que estamos falando do pecado original, do pecado das origens, ou seja, do pecado de Adão e Eva, certo? E de que maneira nós, não é? Mas isso já é um dogma na Igreja Católica, portanto, o pecado original, né? Mas racionalmente podemos conhecer, tá certo? Para de fato acreditarmos mais, crermos mais. Vamos ver. O gênero humano inteiro é em Adão. Scut unum corpus unius hominis. Como um só corpo de um só homem, que diz, vejam, Santo Tomás de Aquino na Questiones Deputati de Malo, não é? Na questão da disputa do mal. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Vejam só, a Igreja é consciente disso no seu magistério, santo magistério, que não podemos compreender plenamente o pecado original. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. Quem diz isso é o Concílio de Trento, não é? No Danzig, no livro, nós vemos nos números 1511 a 1512 esta formulação, e que já é dogma para nós de fé. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato.
certo? É um estado e não um ato. Veja, como diz aqui, contraído e não cometido. Por isso que temos o pecado original, o pecado pessoal, com a idade da razão, na distinção entre o bem e o mal. Mas atenção, não é? Pelos nomes já conseguimos crescer nesse raciocínio, não é? Adão quer dizer pai da humanidade. Eva quer dizer mãe dos viventes, mãe da humanidade. Pai dos viventes, mãe dos viventes, pai da humanidade, mãe da humanidade. Quer dizer que Deus cria toda a humanidade, não é? E pega um homem e uma mulher para representar esta humanidade. Então, se este homem, hominis, não é? E esta mulher pecaram, quer dizer que toda a humanidade pecou, não é? E aqui é interessante na transmissão, tá certo? No DNA, é o estado de pecado. Então nós nascemos com ele. E por isso, para perdoar esse estado de pecado, no seu infinito desígnio e sabedoria, também misericórdia, quis Deus, não é, constituir um sacramento, um sinal, né, que é sacramento, para perdoar esse estado, tirar. Porém, o apóstolo Paulo diz que permanece, mesmo com o perdão do pecado, a tendência, que ele chama de concupiscência, que é a abertura para o mal, que nós já vimos em outra aula, que é um prego na parede. Tira o prego, fica o buraco. Ou você, não é? Enche de virtude, que é de graça, ou de pecado, de vício. Certo? A gente vai crescendo neste conhecimento do pecado original. Embora próprio a cada um, né? Quem diz é o Concílio de Trento, no Desig, no número 1513, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamado de concupiscência, como eu falei, certo? E nas entrelinhas, este número 405 já diz o que é o pecado original. É a privação do estado, veja, original de santidade, que para o qual o homem foi criado, né? Para o qual e no qual o homem foi criado, e na justiça original de Deus. Como Adão e Eva foram criados, toda a humanidade foi criada, mas com o pecado perdemos. E já nascemos assim, não é? Sem sermos santos e sem a justiça original, e nascemos, veja, com a inclinação para o pecado. Nascemos submersos na ignorância, no sofrimento e no império da morte. Já nascemos, me desculpe dizer, com essas condenações. Vamos ver agora a segunda parte desse número, que vai falar do batismo, que eu falei. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Olha aqui. E voltando para Deus, volta ao estado de santidade e justiça original. Porém, as
consequência de tal pecado sobre a natureza enfraquecida, e a inclinação ao mal permanece no homem e o incitam ao combate espiritual. Veja, o combate espiritual começa, não é, desde quando somos batizados. Porque foi nos tirado o pecado original, mas a concupiscência, a inclinação, a abertura fica. E a nossa luta agora é, não é, se aproximar de Deus e fugir do pecado. Ou seja, entrarmos no caminho de santidade e da justiça original. Estamos entendendo? Estamos sim, né? Graças a Deus que todos são inteligentíssimos. Vamos lá, 406. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V. Atenção, a parte histórica agora, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Certo? Aqui nós temos duas datas históricas, dois tempos, quando começou, não é? E mais ou menos quando, não é? Esse desenvolvimento de raciocínio, de conhecimento e de estado de graça, também no século V para o século XVI, 11 séculos depois, com o Lutério, a Reforma. Vamos ver, no século V, Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Olha o que ele dizia. Limitava assim a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, agora no século XVI, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado no tocante ao pecado original no segundo Concílio de Oranges, em 529, e no Concílio de Trento, em, vejam, 1546, ou seja, no primeiro século, né, no quinto século, no 529, e no sexto, 1546. Aqui nós temos dois extremos, né? Um que despreza, Pelágio, despreza o pecado original e diz que o homem, por vontade livre, pode chegar, não é? Sem a força, vejam, pela força natural e vontade livre ele pode chegar, sem a ajuda necessária da graça de Deus. Não precisava, para voltar ao estado original, Pelágio. Aqui é o super-homem, não é? É o super-homem, pelagianismo, de Nietzsche, não é? Niilismo. Vejam, e depois temos o outro extremo radical, que valoriza demais o pecado original e diz que a graça de Deus, não não é superável. Ou seja, não adianta para superar, não é? Não adianta batismo, sabe? Não adianta santidade, é insuperável. Lutero foi herege e ninguém sabe. Herege, certo? Herege, como Pelágio também, né?
E heresia só é... Vocês sabem o que é heresia etimologicamente? Só é escolher a metade da verdade. Ou seja, é o mundo que é mergulhado em meias verdades. Quem gosta de meias verdades é herege. E veja porque a nossa fé, ela é catalon. Ela é inteira, ela é total. Heresia é meio, né? É você escolher uma dimensão, uma parte da fé. E, portanto, tem muitos bons católicos que são hereges e não sabem. Não se dão conta por não conhecer o magistério, a sagrada tradição, fundamentados nas sagradas escrituras, né? Porque simplesmente você... E aqui não é uma opinião pessoal, porque quando você torna a sua opinião pública, não pode mais ser uma opinião pessoal, certo? Alguns católicos fazem o comparativos. Apenas esse comparativo já seria o suficiente. Eu gostava mais do Papa Emérito Bento XVI. Ou seja, eu gosto, né? Porque ele está vivo. E esse Papa Francisco, né, ele é muito liberal, ele tem umas conversinhas que parece que beira a teologia da libertação, né? Ele fala muito em autoajuda, tá mais para a parte de coach do que o evangelho, teologia. Irmão, se você é católico, você ama a igreja, como você diz que ama. Você ama Jesus Cristo, fundador dessa igreja. Você ama Nossa Senhora, a mãe dessa igreja. E você diz que não aceita o Papa, então você é herege. Me desculpe dizer. E avise aqueles que saem com esses comentários por aí. Certo? Outra coisa, eu gosto de Jesus Cristo, mas não gosto de Nossa Senhora. Essa coisa de Nossa Senhora eu não gosto muito não, padre. Mas eu sou católico, eu amo a Eucaristia. Meu irmão, você nunca foi católico, você é um herege, não é? Vá se converter, tá certo? Uma outra coisa, não é? Que tem até religiosos e religiosas, viu? No sentido consagrado. Diz assim, né? Eu sou consagrado ao meu carisma, mas essa coisa de santo ainda não pegou. Essa coisa de santo ainda não pegou. Eu não sou muito devoto aos santos, né? Eu não acredito muito, não. Minha irmã, meu irmão, você é um religioso, um consagrado, e com essa mentalidade, né? E nas suas conversas de terreiro, nas suas conversas de corredor, você passa esta mentalidade. Seja apenas honesto, fique com esta mentalidade para você e vá pedir ao Senhor que vá convertendo o seu coração. Porque se você é religioso, consagrado, está caminhando, veja, quando a igreja, pelo batismo, o primeiro sacramento, nos apaga a nódoa do pecado original, nos repõe no caminho da santidade no qual Adão e Eva foram criados e a justiça original. E se eu não acredito em santo, o que é que eu estou fazendo com a minha consagração? Se a minha consagração é para a santidade. A minha consagração de padre Edivânio não é apenas para ser, veja, um agente de saúde. Não. Não é um assistente social. Não. Eu ajudo, não é? A sociedade com a minha entrega, a minha obração, sabe? O meu sacrifício a Deus. E para isso eu tenho que ir cada vez mais caminhar em santidade. Pois é, Ana Luz está dizendo aqui, eita, eu disse isso, viu? A amiga disse, mulher, tu precisa conhecer a verdade, Maria não é nada. Pois é, se a mãe de Jesus não é nada, e quem é essa tua amiga? É o quê, Ana Lúcia? Não é? Então, tá abaixo, não é? 100 graus do nada. Por quê? Isso é uma ignorância absurda
que a gente não pode nem dar, não é, atenção para esta ignorância. Então, são tantas coisas que existem, veja, que já o magistério da igreja, e aqui no Danzig, não é, que tem todo o magistério da igreja, todos os sumos pontífices, os papas, nos seus documentos, encíclicas, não é, decretos, vejam, já está tudo arrumadinho, não é, em dogmas, quer dizer, ou seja, racionalmente, aquilo que já foi proclamado, conhecido, a igreja agora arruma sistematicamente e esquematicamente para todos nós, que é dogma de fé, minha gente. Não tem que mais que, se eu sou de fato católico, eu não tenho mais que questionar, não tenho mais que me lamentar. É acolher pela fé e procurar conhecer, entender, né, racionalmente, como disse o doutor Angélicos, Santo Tomás de Aquino, conhecer para amar. E dia de hoje, Santa Teresa do Menino Jesus diz, amar para conhecer. Veja, são duas correntes que se completam cada vez mais. Mas nós estamos num mundo, numa sociedade que, atenção, vive as coisas de buracos. O católico vive a sua fé de buracos, ou seja, sai pipocando, né? Coloca a bomba no terreno e pipoca, ou seja, vira um buraco naquele terreno, naquele solo. Tem católico que vive a sua fé assim, de buracos. Então, eu escolho o Papa que eu devo amar, devo gostar, ouvir e ler os seus documentos. Isso é um magistério de buracos. Eu vivo uma tradição, eu vou procurar na tradição, na história, aquilo que eu gosto, que condiz, eu faço recordes, não é? Ou seja, vivo uma tradição de buraco. E nas Sagradas Escrituras também, eu escolho os textos que eu quero, que me apraz. Vivo uma Bíblia, uma palavra de Deus, uma Sagrada Escritura de buraco também. Não dá mais para viver um catolicismo assim, tão relaxado, tão frouxo, tão covarde. Não dá mais para passar a mão na cabeça desses católicos relaxados e covardes. Para tá brabo não, viu? É reflexão. É para instigar. Tá certo? De manhã foi, não foi? De manhã a aula de Bíblia foi também para instigar a nossa fé e ao mesmo tempo para nos alertar. Veja que coisa maravilhosa que o mundo todo, uma feliz notícia, uma boa notícia, isso é evangelho, Carlo Acutis, não é? O corpo está intacto, quase vai fazer agora, dia 12 de outubro, 14 anos, foi isso? De 12 de outubro de 2006, que ele faleceu. 14 anos, o corpo está intacto. Isso é a nossa igreja católica, isso é santidade. Ainda hoje existe, jovens, ainda hoje existe santidade. Católico, cristão, existe, está aí para o mundo ver. E o católico deveria estar de hora em hora, não é? Curtindo, compartilhando isso para que chegue a todo mundo nessa velocidade, que o mundo tem que ver isso. Em meio de comunismo, como disse pela manhã, a China está aí, não é? A Venezuela está aí, o Uruguai está aí. Em meio, veja, em meio de terroristas, em meio de Covid-19, não é? Em meio de tantas corrupções, a igreja tem uma boa notícia. Ainda tem a verdade, santidade existe. Pessoas honestas, comprometidas com Deus, né? Morreu de leucemia, com câncer no sangue. Leucemia, não é? Morreu, mas morreu oferecendo todo o sofrimento, todo o sacrifício, toda a dor pela igreja, pela conversão dos pagãos e pelo Papa. De então, que foi o Papa Bento XVI, veja.
É o exemplo e é o modelo. Qual o modelo? Qual o modelo que o jovem cristão quer? Qual é o modelo que o jovem cristão busca hoje? Eu me pergunto, e nos perguntemos, qual outro modelo, se não esse modelo de santidade? Vejam, e outra coisa, pela Eucaristia, né? É a santa de hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vejam como se repete. Não sei se vocês já ligaram aqui, não é? Já criaram links, não é? Já se conectaram. Veja, porque a santa de hoje disse: encontrei o meu lugar na igreja e não saiu do Carmelo, do mosteiro, e é para nós padroeira das missões, juntamente com o Francisco Xavier. Mas também, Carlos Acuti não precisou sair de casa. Não precisou sair de casa. Se aprofundou, se especializou cada vez mais para usar as ferramentas da internet, os aplicativos, para investigar, para pesquisar e para evangelizar o mundo através das redes sociais, através da tela online. Veja, que maravilha! Chegou o mundo, contagiou o mundo todo, evangelizando pela Eucaristia, os milagres eucarísticos. A tal ponto que Deus usa isso no tempo de milagres que a própria igreja desconhecia e agora tem no seu acervo de verdade esses milagres eucarísticos. E o máximo, veja, o máximo de lugares que ele pôde ir e ver, ele foi com a sua família, sobretudo com sua mãe. Toda a família, não é, Ana Lúcia? É toda a família de Santa Teresinha do Menino Jesus é santa. Toda a família. A igreja também não é, reconhece como servo, como beato, como santo. Toda a família é santa. Márcia diz verdade, ele está lá tão lindo, dormindo. Sim, um jovem bonito, vivaz, não é? Parece que tá dormindo, vai acordar a qualquer momento. Depois de 14 anos, minha gente. Que maravilha. Vamos avante. Eu falo tanto que me perco aqui nos números. É 411, não é? Que estamos. Vamos lá. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que, por sua obediência até a morte de cruz, como diz Paulo à comunidade dos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, repara com superabundância a desobediência de Adão. De resto, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo. Vejam, Maria, como nova Eva, foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Aqui é extraordinário, né? A Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Pelos méritos de Cristo, veja, pelos méritos de Jesus Cristo, aquela que foi preparada, preservada, não é? Pelos méritos de Cristo, a que disse sim dentro da sua liberdade e vontade, veja, não pecou, não nasceu no estado, como o catecismo diz, do pecado original, a nova Eva, aquela que não caiu, não cedeu à tentação da serpente em momento algum. Pelos méritos de Cristo,
que na plenitude dos tempos, né, se fez carne no seu ventre, veja, e veio ao mundo, ela também não pecou pessoalmente. Não pecou. O seu corpo não conheceu a corrupção. Veja. E falar em corrupção é justamente isso, né? Os corpos intactos são chamados incorruptos. Corpos incorruptos. Expressa aqui que, veja, como o Catecismo da Igreja diz, depois do batismo nós vivemos uma vida de combate. Atenção, católico, apostólico, romano, desde cair por terra, perca essa fé de superstição. E qual é a fé de superstição? É que o combate, a batalha espiritual só começa quando eu estou com um problema, quando eu estou com uma dificuldade, quando eu estou com uma doença, quando eu tenho algo para conseguir. Ah, padre, isso é um combate espiritual. Nananina, não. Ah, quando eu tenho alguma coisa estranha está acontecendo comigo e talvez eu esteja, não é, sendo afugentado, sendo aperreado por um espírito impuro. Isso é um combate espiritual. Não! O combate espiritual, seja bem-vindo. Abra a porta. O combate espiritual é desde o batismo. Toda a nossa vida é um combate espiritual para nos distanciarmos do demônio e nos aproximarmos de Deus, da santidade, da justiça original. E Carlo Acutis, quem não sabe, Carlo Acutis, ele se confessava toda semana. Não se confessava todos os dias porque não encontrava padre disponível. Tinha o seu confessor, tinha o seu diretor espiritual. Não é? E o máximo de vezes por semana comungava. A missa era o habitat natural deste jovem. Olha para os jovens de hoje. Vai para a missa dominical. Às vezes a gente conta no dedo, na minha paróquia, os jovens que vão para a missa semanal. Não é? E pensa, esses jovens, veja, os jovens que vão para a missa dominical, eles pensam que estão fazendo coisas demais, não é? E já fica com ar de santidade. Ar de santidade, já olhando para os outros, né, um pouquinho assim, com ar de santidade, são impecáveis, são intocáveis, né? São já inspirados, eles já conhecem, já sabem tudo, já fizeram todas as experiências espirituais, místicas, dos dons, já conhece tudo como se dom infuso, pelo amor de Deus. A primeira coisa do santo é a humildade. A primeira coisa do santo é simplicidade. A primeira desgraça de um pecador é a soberba, é a prepotência, que não se conhece. Você vai conhecendo uma pessoa, o seu amigo, não é? ou que está próximo ou distante, né? A humildade que ele tem, que ele vai reconhecendo. Sabe? Mas isso não quer dizer que ele não é autêntico. Não é autêntico. Isso não significa que ele pode ser com toda a humildade eficaz naquilo que faz. Porque ele é responsável, ele é comprometido, ele se alegra, ele ama, ele se realiza. Ele se realiza. E não está nem aí, como a gente diz aqui, não é? Ele não está nem aí para as críticas, para os outros amigos que criticam. Tem jovens que pensam que estão tão seguros, são tão seguros da sua fé, não pode ouvir uma crítica e já fica agoniado, já fica desesperado. Oxê, o que é isso? Se eu sou consciente da minha fé, se eu sei que eu estou agradando ao meu Deus, à minha igreja, se eu tenho a minha devoção, eu vou ficar dando ouvido, vou me deixar abalar por crítica de pagãos, de ateus,
de quem não fez a experiência que eu fiz, de quem não tem a fé que eu tenho, de quem não ama a Deus como eu amo e me sinto amado por Deus. Jamais! Jamais! Nem ficar triste, viu? Nem ficar triste. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, podem ser os seus irmãos dentro da sua própria casa, que não lhe entendem, e não tem que entender, não. Tem alguns mistérios da nossa fé, diz o Catecismo da Igreja Católica, que não são plenamente conhecidos. Ângela Monteiro está dizendo, glória, é verdade. Mas se você fica triste, se você vai buscar consolo, não é? Se você, você tem a fé fraca, uma fé insegura e na verdade você não ama. Você não ama. Cuidado. Então essas críticas estão servindo, olha o lado positivo, para denunciar de fato, não é? Porque só você sabe, e para você verificar se sua fé está sendo autêntica na presença do Senhor ou você está seguindo com tantas outras intenções. E que não é a intenção de servir e agradar a Deus, de honrá-lo, de louvá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Na raiz. Certo? Vamos avante. 412. Mas porque Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Que maravilha! É o que o apóstolo Paulo diz: onde o pecado abunda, a graça superabunda, né? É o que Santo Agostinho diz: se Deus não pudesse tirar o bem superior do mal, não permitiria. Não é? E depois ele canta: ó feliz pecado de Adão, que nos deu uma graça tão, não é, mais incomparável. Vejam, e aqui nós podemos, né, é o sermão 73, número 4, de São Leão Magno. E Santo Tomás de Aquino diz: nada obsta a quem na natureza humana tenha sido destinado a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Não esqueça desse versículo, Romanos 5:20. E o canto do exultate. Eu tenho a vocação de antecipar as coisas, viu? Parece que eu leio, não é? Vejam, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor, diz, não é? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, número 3, dito anteriormente por Santo Agostinho, ele repete aqui, não é? Vamos para o nosso resumo. Dá para a gente terminar com esse resumo e amanhã a gente entra no capítulo 2, que fala de Cristo. Eu estava, né, com água na boca para entrar nesse capítulo. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Vamos ver toda a cristologia. Esse capítulo tem, vejam, tem 1, 2, deixa eu ver, artigos, não é? 3, só sobre Cristo. É uma cristologia, viu? Vamos ver aqui, não é? Tem parágrafos, que maravilha! Vamos ver, né? E vamos ver também, não apenas Jesus Cristo, mas Nossa Senhora, uma mariologia dentro do Catecismo da Igreja Católica. Vamos avante? E depois amanhã eu vou indicar, não é, a trilogia de Bento XVI, Jesus de Nazaré, volume 1, tomo 2 e tomo 3. Maravilha! Se você puder adquirir, quem já tem, não é, já leu, e quem não tem, se puder adquirir essa trilogia,
comprou primeiro, vai lendo. Amanhã eu vou indicar direitinho, mas depois vai lendo. Uma maravilha. É um curso de Cristologia, não é? Pelo Papa Bento XVI. Vamos avante. 413. Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. No Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 2, versículo 24. No resumo já dá a resposta, não é? Do problema do mal e do problema da morte. Portanto, 414. Satanás ou diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Vejam. A sua revolta a Deus. E é interessante. Por isso que ele é o sedutor. Atenção. Ele é o sedutor. Mas ele quer nos seduzir para quê? Para quê? Para com ele estarmos ou sermos permanentemente revoltados contra Deus, como ele é. Assim como ele estava construindo, criando anjos para combater, se revoltar contra Deus, quando veio para a terra, quando caiu, agora seduz os filhos de Deus para se revoltar contra o seu pai. Ainda, veja, ainda é assim. As velhas e eternas práticas de Lúcifer. 415. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem instigado pelo maligno, desde o início da história, atenção, desde o início da história, abusou da própria liberdade, que socialmente nós chamamos de libertinagem. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele, total, as suas realizações fora de Deus. Severina Elizabeth diz: eita glória, nosso Padre é demais. Obrigado. Veja só, ainda é assim, não é? Quando o homem diferente a Deus, como o homem ateu, não é? Ateu. Quando o pagão está justamente querendo ser feliz fora de Deus. Então nós somos, o sedutor já nos seduziu. E até católico, viu? Católico de mimimi. Olha, a pior coisa é você ter numa comunidade, é ter numa paróquia, é ter numa diocese, é ter na igreja católica, esses católicos de mimimi. Pelo amor de Deus, como são chatos. Ah, meu Pai. Misericórdia mesmo. Porque, vejam, esses católicos carentes, esses católicos fracotes, viu? Não porque são fracos, porque querem chamar a atenção, não é? Eles são ingratos. Deus está abençoando todos os dias, derramando graças sobre eles e elas. São dotados de dons, tem muitos dons. Carismas humanos têm, porque são pessoas inteligentes. Veja, são pessoas que têm dom, mas parece que simplesmente por uma carência, não é? Não sei se é desde o ventre da mãe, não sei se foi de infância, ou da adolescência, ou na juventude. Não olha mais para os dons que tem. Não olha. Não é? E nosso Senhor, para salvar uma criatura dessa, faz de tudo. E essa criatura não percebe. Não
percebe. Veja. São os mais difíceis de se converterem. E pasmem, fazem tudo na comunidade, tudo na paróquia, e fazem bem. Mas tem algo, veja, tem algo ainda que agride, porque não olha para as coisas boas que estão fazendo. E às vezes nos deixa até, enquanto pároco, enquanto sacerdote, enquanto ministro de Deus, impotente. Porque nada serve para não levantar, porque não é autoajuda, não é psicologia barata, mas fazer com que a pessoa entenda que é amada por Deus, que é dotada de dons por Deus, se levanta a criatura. Que tem muito a dar a Deus, tem muito a dar a Deus, e Deus precisa, não é? Paulo vai dizer que a criação está gemendo em dores de parto para que os filhos de Deus se levantem aguerridos e proclamem a fé, a vitória de Deus. Senão, meu irmão, minha irmã, as pedras clamarão, gritarão. Vamos avante, estamos aonde? Em 416. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais, que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Vejam, 417, a sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado. Portanto, privada da santidade e da justiça originais, esta privação é denominada pecado original. O que é o pecado original? Conceito, para ficar na nossa cabeça. Vocês vão verem e estudarem muitos conceitos complexos, mas um conceito simples do Catecismo da Igreja Católica. O que é pecado original, veja, é a privação da santidade e da justiça originais. Pronto. Conceito de pecado original é a privação da santidade e da justiça originais. Jacira diz, oxalá se os católicos fossem mais autênticos na sua fé. Amém, Jacira? É isso mesmo. Autênticos. E não se deixar iludir, não é? Por maçons. Veja, por uma loja maçônica, por espíritas, não é? Por protestantes. Veja. E tantas outras. Jamais. Mas ter segurança da sua fé. Vamos lá, 418. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Interessante, viu? Que o resumo já percebeu, né? São as partes importantíssimas, não é? De todo o texto que nós vimos. E aqui destaca as consequências do pecado original. Quais são? A natureza humana enfraquecida em suas forças. Já nascemos com essa natureza enfraquecida. Talvez esta seja a resposta de católico mole, de católico frouxo, de católico covarde, de católico mimi. Talvez essa seja a resposta. Que nascemos com a natureza, veja, enfraquecida. É a natureza psíquica, física e até mesmo espiritual. Não é? E temos também submersa à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte. São as consequências. 419. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação,
mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. Olha aqui, não por imitação, ninguém pode imitar o pecado original, mas por propagação, não é? No estado, nas gerações. E quem diz isso é justamente, não é, um documento da Igreja Católica. Vamos lá, 420, para terminar esse resumo. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Atenção aqui, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Veja, as consequências do pecado, uma natureza fraca, não é? Submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, inclinada para o pecado. Cristo, quando veio, não é? Nos deu algo superior a tudo isso. Logo, não temos argumento. Logo, se quisermos voltar ao estado original de santidade e justiça original, não temos mais o que reclamar. Quem está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura. O homem velho já morreu, a mulher velha já morreu. Quem está em Cristo, né, é dotado de graça. Graça sobre graça. E não tem mais o que reclamar. Vamos avante? Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo para a glória de Deus Pai. Está na Gaudium et Spes, capítulo 2, o verso 2. Vamos ver, para terminar a nossa aula de hoje. Vejam, número 2. Primeiro capítulo, né? Vamos ver aqui, viu? Capítulo 2, número 2. Capítulos 4, capítulo 5. Número 2, vamos ver. Veja o que diz: para quem se dirige o concílio, né, para toda a igreja e nela para todos os homens de boa vontade e que em Cristo evoca o nome de Cristo e em Cristo todos os homens se deseja expor-lhe o seu modo de presença, de esperança e de graça na presença do Senhor. Vejam que maravilha! Isto aqui, não é? É de fato aqueles que estão na presença do Senhor. Todos os cristãos católicos são em Cristo refeitos para a glória de Deus Pai. Ana Lúcia diz: glória a Deus. Amém. Tá certo? Então amanhã nós vamos iniciar o capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Que maravilha! Vamos ver a parte bíblica de Jesus Cristo, histórica, não é? E teológica. Uma cristologia. Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo.